nos últimos anos, todos nós estamos aprendendo a conviver com as visitas dos agentes de saúde que, de porta em porta, perguntam pela saúde da nossa família, aferem pressão e encaminham doentes para atendimento. A implantação dos programas de saúde da família, ou PSFs, em bairros de todo o Brasil, está mudando a medicina no país, mas ainda tem muitos problemas. Por isso, o Viva Saúde desta semana está no ar para falar sobre medicina de família e comunidade. Para conversar conosco, nosso convidado é o médico especialista nessa área, Marcelo Rebelo Siqueira. Em Viçosa, ele atua no PSF do bairro Santo Antônio e também é preceptor do curso de medicina da UFV. Doutor Marcelo, bem-vindo aqui ao programa, ao Viva Saúde. Esse é um assunto muito interessante porque interessa a maioria das pessoas. Realmente foi uma mudança muito grande que a gente sente na medicina que se faz no Brasil, que antes lotavam hospitais, lotavam os ambulatórios, né? E hoje mudou para que os agentes façam essa primeira triagem. Explica pra gente o que é a medicina de família e comunidade. A medicina de família é uma área da medicina que atua assim, no modelo que a gente chama biopsicossocial. É um termo que parece difícil, mas porque a gente valoriza não só a questão biológica das pessoas, o corpo em si, mas o contexto onde esse corpo está inserido, a sociedade, a história familiar, de vida dessas pessoas. E a gente sabe que tudo isso influencia muito as questões de saúde. Não tem como a gente separar. Tem uma música dos Titãs que falam isso, que é tudo ao mesmo tempo agora. Não tem como eu separar, eu vou ficar doente aqui, deixo o meu trabalho em segundo plano, a minha família. Então é uma coisa, como acontece tudo junto, a medicina de família observa isso de uma forma muito particular e importante. Eu costumo dizer que é a especialidade da integralidade, que a gente conhece as pessoas na sua integralidade, e não só em órgãos ou sistemas separados, ou por alguma determinada idade, ou alguma doença que acomete essas pessoas, mas as pessoas como um todo, realmente a gente está observando isso é importante para nós. Por isso o agente de saúde vai de casa em casa, por exemplo, se ele percebe que naquele bairro está tendo um número grande de dengue, por exemplo, existe uma atuação diferenciada. Né? A pressão alta, isso é um diferencial, né? A pessoa se sente acolhida também, né? O trabalho do agente de saúde ele é interessante, que é uma coisa, o Brasil criou um pouco isso, existem experiências de medicina de família no mundo diferentes, onde a gente não tem às vezes a presença do agente comunitário, mas o agente comunitário ele é o que a gente chama do elo entre os profissionais de saúde e a comunidade. O ideal era que esses profissionais de saúde vivessem nessa comunidade onde eles estão atuando. Mas isso não é tão possível, ainda mais no Brasil, pelas diferenças tão grandes que a gente tem. Então, o agente comunitário é como se fosse esse elo de fazer essa ligação entre, às vezes, necessidades das pessoas, ou mesmo entendimento das pessoas sobre o seu contexto, sobre o seu processo de saúde e adoecimento. O agente comunitário é que faz esse elo entre a equipe de saúde e as pessoas. Interessante que no Brasil começou primeiro o PACS, Programa de Agentes Comunitários de Saúde, em 1991. O PSF, Programa de Saúde da Família, só surgiu em 1994. Então, o governo identificou que em algumas localidades, principalmente do interior do Nordeste, algumas lideranças foram treinadas para identificar casos de diarreia, desnutrição em crianças, principalmente. E foram treinadas para fazer algumas orientações básicas e perceberam que isso foi muito eficaz, diminuiu a mortalidade infantil nesses locais e ampliou isso então em 94 para as equipes de saúde da família, com profissionais de nível superior, como médicos, enfermeiros, o técnico de enfermagem, que é o que a gente chama de equipe mínima. Outras equipes no Brasil a gente tem às vezes até com outros profissionais, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, geralmente amplia-se muito porque a saúde é determinada por várias causas, não só por questões biológicas, né? A gente sabe, por exemplo, que os determinantes sociais da saúde são muito importantes. A renda, o trabalho, a moradia das pessoas, o lazer delas, isso determina muito para a saúde, não tanto a questão de acesso a medicamentos, acesso, às vezes, a consultas médicas mesmo. A gente sabe que isso está comprovado, que a educação, o lazer das pessoas, o trabalho, a renda é que faz, às vezes, a pessoa ter ou não melhores condições de saúde. A condição de higiene, por exemplo, é fundamental. Às vezes, num bairro em que isso é precário, as pessoas adoecem mais. Com certeza, isso está mais do que comprovado também.
a vantagem da equipe estar na comunidade é exatamente isso, ela está vivenciando o dia a dia dessa comunidade e ela pode promover saúde. Ela pode identificar, por exemplo, um problema que não está relacionado com a questão médica em si, mas que pode desencadear problemas médicos. Um exemplo, uma pessoa que mora num lugar que tem dificuldade de acesso, se for idoso, então se ela de repente passar mal ou precisar sair de casa rápido para algum atendimento, até algum carro chegar na sua localidade, ela conseguir sair andando sozinha, mesmo pelos passeios, isso é difícil. Então, a equipe de saúde pode identificar isso e solicitar, por exemplo, às vezes um calçamento de uma rua. Claro que isso foge um pouco, às vezes, da nossa governabilidade, que está muito ao nosso alcance. Mas a equipe de saúde pode identificar esses problemas e levar para os responsáveis essas questões. Isso é um trabalho também da equipe de saúde da família. Essa equipe de saúde, ela é composta por quem? E essa equipe se reúne às vezes para falar sobre os assuntos do bairro no sentido da melhoria desse trabalho? Existe a equipe mínima, né, que é um médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Que é o que Viçosa tem, mais ou menos o modelo é esse. Isso. Algumas equipes são ampliadas com também equipe de saúde bucal. Então tem um dentista, um auxiliar de consultório e às vezes um técnico de higiene dental. As equipes elas precisam estar se reunindo. Normalmente as pessoas estão se vendo todos os dias, né? Estão no mesmo local de trabalho. Mas precisa sim ter um momento para sentarem, conversarem, debaterem sobre esses problemas e tentar priorizar os problemas, porque uma vez que a gente vive num país ainda com muitas diferenças sociais, então as necessidades elas são muito diferentes. Então, se a gente não conseguir priorizar os problemas, a gente pode tentar abordar alguma coisa que não seja tão importante e o que é o mais importante naquele momento pode ficar em segundo plano. E esse trabalho da equipe é fundamental nesse sentido, de estar discutindo e priorizando o seu trabalho. Mas quais são os papéis? Por exemplo, o que faz um agente de saúde nas casas, nas ruas, o técnico de enfermagem, o enfermeiro e o médico? Porque tem gente, por exemplo, que reclama que foi fazer o preventivo num PSF e quem colheu o material não foi o médico. Isso é correto? É correto, sim, não tem problema nenhum. Vai muito da capacitação de cada profissional, mas o agente comunitário, o papel dele fundamental é de busca ativa. Então ele pode estar identificando casos novos, por exemplo, de gestantes, recém-nascidos, idosos com fragilidade, pessoas que desenvolveram uma doença recentemente, está comunicando isso à equipe e ao mesmo tempo fazendo uma ponte entre essa pessoa ou família e a equipe de saúde, facilitando uma forma do acesso aos serviços de saúde. O técnico de enfermagem ele faz mais procedimentos técnicos, curativo, aplicação de injeções, às vezes alguma visita domiciliar para aferir alguns dados, como pressão arterial, pode verificar se a pessoa está usando a medicação corretamente ou não. E o enfermeiro, dependendo também da sua capacitação, ele pode sim perfeitamente colher o preventivo do colo do útero. O procedimento é uma coleta de um material da região do colo do útero para ser analisada no laboratório. Então, o laboratório que vai dizer se a coleta foi adequada ou não, se tinha presença de células características ou não. Muitos médicos não são treinados para fazer isso. Alguns enfermeiros têm treinamento, então podem fazer perfeitamente. É uma coisa, um acerto entre a equipe, entre o que um profissional se sente capaz ou não de fazer, para poder o trabalho conseguir fluir. Ou seja, cada um na sua especialidade. E acaba que esses momentos eles se interpenetram muito. Muitas vezes o médico faz uma busca ativa, o enfermeiro pode tomar uma conduta, às vezes, de avaliar um medicamento, se está correto ou não. Então depende muito da questão da capacitação. A gente tem agentes de saúde, por exemplo, que têm uma experiência muito grande e já podem avaliar se um remédio é para determinado tipo de problema ou não. Ele consegue saber, não, esse remédio não é para pressão, por exemplo. A gente teve casos na nossa equipe de uma pessoa que pegou o remédio na farmácia, era um remédio para diabetes e ela tinha ido pegar um remédio como se fosse para pressão alta. E o agente comunitário avaliou aquilo e falou, não, esse remédio está trocado, não é o que a senhora toma. É um remédio, esse aqui é para diabetes, a senhora toma é para pressão. Então, você vê, isso é um trabalho que às vezes a família não consegue, mesmo pessoas às vezes orientadas, com grau de instrução grande na família, confundem isso. O agente comunitário já tem esse tipo de treinamento. O trabalho se interpenetra muito. Você tem as especificidades, mas ao mesmo tempo aquilo está se misturando. O agente comunitário é o que chega mesmo lá na família, é o que vê a condição de higiene, a casa. Primeiramente é ele que vê. Primeiramente é ele. O papel dele é esse mesmo, é bater na porta, entrar, conversar.
É esse mesmo? Na verdade a questão de entrar depende da família, mas ele precisa de ir à casa, bater e se apresentar. Sou agente comunitário aqui do seu bairro e eu passo por estas ruas, tem um número determinado de ruas, então ele tem um número de famílias X que ele acompanha ao longo do tempo. São aquelas famílias ali que moram naquelas ruas. O que a gente percebe é que nem todas as famílias às vezes recebem esse agente de uma forma adequada. Muitas vezes a comunidade não valoriza o agente comunitário. Por que eu vejo isso? Eu acredito que seja por, às vezes, é um morador da mesma região, a pessoa conhece ele às vezes desde a infância, então não estudou para isso, às vezes ele só fez um processo seletivo, mas ele teve algum treinamento depois de ter entrado e não tem essa valorização. Mas o papel é esse, dele ir nas casas, conhecer, se apresentar, colocar a unidade de saúde como disponível para as pessoas, informar sobre o horário de atendimento, como que a pessoa pode procurar a unidade de saúde. Ele marca consulta? Pode marcar consulta, ele marca sim. Também. Pode. Ele pode ter agenda, às vezes, disponibilizada, pode isso acontecer. E o papel do médico? Até onde vai o médico do PSF? É uma coisa também que vai muito da questão da capacitação. Por exemplo, para dirigir um trator, tem que ser uma pessoa com habilidade para fazer isso. Dirigir um avião, a mesma coisa. Para estar na equipe de saúde da família, para ser médico de família, o Brasil ainda precisa de muitos médicos. Então a gente não tem médicos de família suficiente. Das 33 mil equipes de saúde da família, mais ou menos hoje no Brasil, cerca de 5 a 6% tem médicos especialistas em medicina de família. Muito então é muito pouco. Né? O que acontece? O papel do médico é de estar acompanhando essas pessoas ao longo do tempo, olhando elas no seu contexto amplo, tratando de tudo que ele conseguir e for treinado para isso, e quando ele não conseguir, quando ele faz um encaminhamento, isso é importante também, ele não simplesmente passa o paciente ou a pessoa para um outro profissional. Ele pede uma orientação, uma avaliação, mas ele vai continuar acompanhando essa pessoa no seu dia a dia, lá no bairro onde a pessoa mora. Por exemplo, uma pessoa que trata de tuberculose ou de AIDS, ela pode até ser acompanhada num ambulatório com um profissional especializado nessas doenças, mas geralmente quando tem uma intercorrência, quando acontece alguma coisa fora do previsto, o acesso mais fácil dessa pessoa é a equipe do PSF. Então o médico do PSF tem que estar disponível para essa pessoa. E disso vários outros casos, né? Doutor Marcelo, nós vamos continuar nossa conversa no próximo bloco, porque o Viva Saúde faz um pequeno intervalo, mas volta já, não saia daí. O Viva Saúde está de volta hoje conversando com o médico Marcelo Rebelo Siqueira sobre medicina comunitária. Doutor Marcelo, voltando ao que a gente estava falando no primeiro bloco, a gente já falou sobre o papel do agente comunitário, o papel do médico. Até onde o médico do PSF pode ir? Por exemplo, que eu saiba, esses assuntos de ginecologia, acompanhamento de pré-natal, pediatria, controle de diabetes e pressão é no PSF. Depois, se as pessoas precisam de um atendimento mais especializado, qual deve ser o encaminhamento? Ir direto para o hospital, ir direto para a especialidade? Como é que é? O ideal é que as pessoas se referenciem sempre ao PSF, para que a equipe realmente possa estar tendo um acompanhamento ao longo do tempo dos seus problemas. E a questão do que o médico do PSF faz depende muito do seu treinamento. Então, quanto mais capacitado ele for, mais ele pode resolver problemas. Porque a gente sabe que a maioria dos problemas são comuns. As doenças raras são raras, os problemas raros são raros. Esses problemas é que geralmente devem ser encaminhados ao especialista, que a gente chama às vezes de especialista focal, que ele é especialista numa área, ou num órgão, ou em algum sistema orgânico. Agora, a questão de como que isso deve fazer, como é que se organiza isso em Viçosa? Dependendo do treinamento que o médico tiver, ele pode fazer o acompanhamento de todas as pessoas da sua área de abrangência, independente da idade, independente se é um problema ginecológico ou não. Se ele foi treinado para isso,
A medicina de família e comunidade é uma especialidade que o médico, depois de formado, ele deve fazer residência médica de 2 a 3 anos e depois fazer uma prova de título para ter o direito a ter esse título de especialista. Nesse treinamento da residência, então ele aprende vários procedimentos, conhecimento de doenças que ele pode lidar, que são os mais comuns e prevalentes na comunidade. À medida que ele vai trabalhando, ele, por exemplo, pode ter contato com uma doença que ele não conhecia, por uma pessoa da área ter aquela condição, ele pode aprender aquilo e depois conseguir manejar essa doença. Quando tem algum problema que ele não consegue resolver, então ele pode fazer um encaminhamento para um setor secundário ou terciário. Dependendo do grau da gravidade, ele pode encaminhar direto para uma internação hospitalar ou então ele pode encaminhar para um ambulatório de outras especialidades. E isso geralmente como é que funciona em Viçosa? Isso não é um problema só de Viçosa, é um gargalo no Brasil inteiro, que a atenção secundária e terciária é difícil acesso. São as especialidades. Isso. Aí o que é interessante é o seguinte, a medicina de família é uma especialidade. Como a gente estava dizendo, poucos médicos 5 ou 6% das equipes. Então, o que acontece? Os médicos não são treinados e a graduação médica ela não dá ainda uma terminalidade para o profissional conseguir ser resolutivo na sua equipe de saúde da família. Mas o médico, que você, por exemplo, é especialista e né, fez a sua residência nessa área, trabalha com isso, dá aula sobre isso e tal. Mas e aquele médico que saiu da faculdade, que atende no PSF, ele tem que minimamente ter feito residência? Não, ele pode atuar legalmente, ele pode inclusive fazer até procedimentos de neurocirurgia. Mas se ele não estiver apto a isso, ele pode responder juridicamente a isso. Qual que é o problema que a gente vê no PSF? É que as pessoas avaliam isso como uma coisa simples e uma coisa fácil, que qualquer um pode fazer. Às vezes primário até nesse sentido meio vulgar, exatamente, né? Exatamente. E a gente vê que as complexidades são diferentes. Vou dar um exemplo de uma família que a gente tem lá na nossa área. Uma mulher de mais ou menos 50 anos, casada com um homem também de mais ou menos 50 anos, com a mãe dela de 80 e poucos anos com um quadro de doença de Alzheimer. O filho dela de 29 anos dependente de crack. Namorado de uma moça que está grávida. Além disso, tem uma outra filha mais jovem que tem problemas, por exemplo, de fobia, de medo de sair de casa. Quem que cuida dessa pessoa ou dessa família? Como é que a gente consegue? Então, se a gente fragmentar o cuidado, isso é um problema sério. A gente vê que a fragmentação do cuidado, o excesso, às vezes, de especialistas focais cuidando de pessoas, isso pode ser iatrogênico. O que é isso? Isso pode causar dano. Então você pode ter medicamentos demais, interações entre medicamentos, exames às vezes desnecessários, colocando a pessoa em risco. E a gente percebe que o médico de família é o profissional mais capacitado para entender essa família e conseguir manejar todos esses problemas, uma vez que ele tiver um vínculo com essa família. A família reconhece esse profissional e se abre para ele dessa forma, a gente percebe que isso é muito eficaz. Isso não acontece, por exemplo, em quem tem plano de saúde, que não vai ao PSF, em geral não vai, e vai só nos especialistas, mas não tem essa interação, essa intimidade, esse contato, né? Interessante. E acaba acontecendo isso, de eu tenho um problema no ombro, eu vou no ortopedista, eu tenho um problema no ginecológico, eu vou no ginecologista, e não tem um médico. Isso, o que é legal é que a gente já tem experiências de planos privados de saúde no Brasil, colocando o médico de família responsável por algumas famílias. Por exemplo, a CACI do Banco do Brasil, a Unimed Belo Horizonte já tem feito isso, e algumas outras experiências. Primeiro, isso é custo efetivo. O plano de saúde ele vai gastar menos, e o governo a mesma coisa, menos com remédios desnecessários, exames desnecessários, uma vez que tem um profissional acompanhando essas pessoas ao longo do tempo. Esse profissional envolvido vai conhecer essas pessoas e pode minimizar esses custos. Não é no sentido de você, como começou o PSF às vezes, o pessoal, uma crítica grande era medicina pobre para os pobres. E isso não é a verdade. Que a gente vê, por exemplo, que na Inglaterra, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Espanha, Portugal e Cuba, que são países muito diferentes, sociais, economicamente, mas que investiram na atenção primária ou na medicina de família, que você consegue ser resolutivo e ter qualidade, diferente dos Estados Unidos, que é o país que mais gasta em saúde no mundo, mas não tem os melhores indicadores de saúde, não tem melhor satisfação dos usuários. É um país que aquele pagou, você tem acesso. Se você não pagou, você não tem acesso, independente da necessidade ou não. Esses outros países não, já organizam dessa forma. E o Brasil está buscando um pouco isso.
colocar os médicos de família como gerentes, vamos dizer assim, dos cuidados e as outras especialidades como auxiliares numa intercorrência ou nas doenças mais graves ou raras. As pessoas criticam muito a saúde no Brasil por causa do SUS, das filas, né, da falta de médicos, de atendimento e tal. Mas a medicina do Brasil não é das piores, né? O sistema... Até em razão dessa implantação dos PSFs, ela tem sido muito considerada no mundo inteiro como modelo, né? Eu avalio assim, que o Brasil, o sistema de saúde, o SUS, é muito recente. É um sistema universal e ele, em 88, 90, é que ele começou realmente a ser implantado. O PSF vem em 1994, a gente está chegando quase 20 anos do PSF. É um avanço muito grande, melhorou muitas coisas, diminuiu a mortalidade infantil, melhorou o acesso das pessoas ao serviço, prevenção, diminuiu a mortalidade materna, você consegue diminuir a incidência de câncer de colo uterino, de câncer de mama por algumas rotinas de rastreamento. Então isso eu acho que é o caminho certo. O meu receio, que a gente tem visto, é no sentido de você não investir nesses profissionais da atenção primária. De você achar que qualquer um pode estar ali. Um recém-formado, às vezes. E a gente tem visto a atual discussão agora do Brasil está querendo importar médicos de Cuba. O Brasil precisa de médicos. A gente tem poucos médicos. Eles estão muito concentrados no Sudeste, nas capitais. Então, se esses médicos realmente forem para essas regiões, o que a gente questiona é se esses médicos vão ser revalidados os seus diplomas. Isso é preciso, porque às vezes o currículo é diferente, mas o Brasil está avançando, isso aí não tem dúvida não. Agora é importante acontecer uma coisa que às vezes a gente não vê de uma forma muito coerente, é a participação das pessoas no dia a dia dessas ações de saúde, nos conselhos locais de saúde ou comunitários quando acontecer, no Conselho Municipal de Saúde, cidades menores isso é mais fácil, nas reuniões da Câmara Municipal, às vezes até em contato direto com o prefeito, é importante as pessoas estarem relatando os problemas, dificuldades que elas vivenciam, para que os gestores possam estar dando conta desse processo. Há pouco tempo a gente entrevistou aqui uma pessoa que ela disse que, a doutora Rita Vitarelli, que ela é ouvidora. Existe uma ouvidoria para reclamar do médico, do enfermeiro, do atendimento, do PSF. Porque se as pessoas não participarem, também nada muda, né? Fica só esperando que a coisa aconteça do ponto de vista de governo, mas sem interação, né? Isso é cidadania, né? Isso, acho que o brasileiro ainda está nesse processo de aprender isso. A gente tem uma tendência muito a colocar sempre a responsabilidade para o outro. Isso, inclusive, é uma premissa da medicina de família. A autonomia, o autocuidado. A gente estimula a pessoa a estar cuidando de si. Não ser alguém tipo um pai ou uma mãe, nós não vamos ser pai e mãe de ninguém. A gente vai estimular a pessoa, orientar hábitos saudáveis, horário correto da medicação, como ela deve se comportar e para que ela possa ser dona dela mesma e não colocar nas mãos do outro, por exemplo, vir resolver problemas que às vezes são responsabilidade dela. É uma coisa ou da família. Lida muito no nosso dia a dia. Doutor Marcelo, quantos PSFs tem em Viçosa? A gente tem atualmente 15 equipes. 15 equipes que cobrem mais ou menos 65% da população de Viçosa. Em bairros? Geralmente começou pelos bairros mais periféricos, mais distantes do centro, que era Nova Viçosa, Cachoeirinha e Amoras. E agora isso já está ampliando, mas você já tem áreas centrais também com o PSF. Mas a gente ainda tem locais, por exemplo, de muita vulnerabilidade, por exemplo, Carlos Dias, Bela Vista, às vezes a região ali do São Sebastião, Santa Clara e o Nova Era, com equipes muito cheias, muito inchadas, o que eu quero dizer, muitas pessoas cadastradas numa equipe, então isso dificulta o acesso. Qual que é o ideal? Por exemplo, lá no Santo Antônio, quantas pessoas você atende? A gente tem 3.500 pessoas cobertas pela equipe de saúde da família, dessas 3.500, mais ou menos 33% tem plano de saúde. Mas, como o SUS é universal, mesmo essas pessoas que têm plano de saúde também frequentam. Porque eu estou no Santo Antônio tem 2 anos e pouco. E a gente tem observado nesse período que tem aumentado um pouco a procura das pessoas para o serviço da equipe. A gente não consegue avaliar muito bem isso, mas isso tem aumentado. A gente tem 3.500. Eu trabalhei 5 anos e meio em Nova Viçosa e lá nós tínhamos 2.500 pessoas na equipe. População muito diferente. A carga de trabalho até em Nova Viçosa era mais intensa do que às vezes no Santo Antônio. O que acontece muito hoje em dia é que às vezes o trabalho é muito direcionado às vezes para os acontecimentos mais agudos do dia a dia e uma ou outra condição mais crônica, tipo hipertensão, diabetes, pré-natal, e às vezes a gente não consegue fazer tanto prevenção e nem promoção de saúde. Porque é muita gente para um médico, para uma equipe só? É muita gente. 65% é muito pouco para Viçosa ainda, né?
É mais do que o Brasil. O Brasil está em termos de 50 e poucos %. Mas não é um valor, para uma cidade do porte de Viçosa, a gente pode considerar que pode ampliar ainda mais. Inclusive porque eu, pessoalmente, e baseado em algumas pesquisas, acredito que todos merecem ter um médico de família, todas as pessoas. Porque esse médico de família é o que vai conhecer as pessoas realmente, ele vai poder orientar quando que vai ser necessário a pessoa procurar um especialista focal ou não. Então eu sonho com isso, com que todas as pessoas de Viçosa um dia tenham um médico de família, que elas possam se reportar e esse médico possa orientar o seu cuidado, conhecer a sua família realmente na intimidade dela. Chegar a 100% depende da prefeitura ou do SUS? Lógico que a comunidade tem que pressionar, a gente já falou que isso é uma questão de cidadania, mas a prefeitura pode intervir para criar mais? Ela deve fazer isso ou depende do governo federal? A prefeitura pode, ela deve, na verdade. O governo federal ele simplesmente referenda, às vezes, essa necessidade de mais equipes, mas é uma questão muito de prioridade realmente da prefeitura. A saúde hoje em dia é municipalizada, então são os governos municipais que gerenciam e que definem como organizar o seu serviço. Então parte da prefeitura mesmo isso. E cobrança também das pessoas, né? No sentido de quererem equipes de saúde para o seu bairro, para a sua região onde moram, isso aí passa muito por isso. Melhorar, reclamar, elogiar, né, para que tenha incentivo também, porque não é só reclamar, né? Exato. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Nosso tempo terminou, Viva Saúde então chega ao final agradecendo a sua atenção. Este é um programa feito para que você tenha informações sobre saúde e qualidade de vida. Por isso, nós convidamos você para participar do programa enviando críticas e sugestões para o e-mail vivasaude@ufv.br. E se você quiser rever o programa, vá ao site do YouTube e procure por Canal Saúde TV Viçosa sem o cedilha. Esta é uma produção da TV Viçosa em parceria com o programa Medicina Consciente do curso de Medicina da UFV. Mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência e já confirmamos o nosso próximo encontro na semana que vem com mais um programa feito para você. Até lá, uma semana com muita saúde e paz para você e para sua família. Um abraço e até semana que vem. Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.